Muitas pessoas sentem que há algo grandioso em curso, como se a humanidade estivesse num ponto de virada. Chico Xavier, um dos maiores médiuns da história, deixou profecias que alimentam esse sentimento. Ele não falava de um futuro distante e inalcançável, mas de algo que pode estar acontecendo agora, bem diante dos nossos olhos. Suas previsões não eram meros palpites, mas sim mensagens espirituais que apontavam para a evolução da humanidade. Se estivermos atentos, poderemos perceber os sinais ao nosso redor. A grande questão é: estamos prontos para entender e aplicar esse conhecimento? Chico Xavier nunca quis espalhar medo ou sensacionalismo, mas sim despertar a consciência coletiva. Suas profecias não são fatalistas, pelo contrário, ele nos mostrou caminhos, deu alertas e apontou oportunidades para que o futuro seja próspero. Mas, como em qualquer jornada, tudo depende de nossas escolhas. E essa responsabilidade pode ser assustadora para alguns, mas libertadora para quem busca evolução. Evoluir não é um processo passivo, é uma construção diária. Chico sempre enfatizou que o destino da humanidade não está escrito em pedra, e sim moldado pelas nossas ações e intenções. Será que estamos fazendo nossa parte, ou estamos apenas esperando que as mudanças aconteçam sem esforço? As profecias de Chico Xavier são um convite para refletir e agir, pois elas não falam apenas do futuro, mas do presente. E há uma data específica que ele mencionou como crucial para essa transformação. A famosa data limite, mencionada por Chico Xavier, representa um ponto decisivo na evolução da humanidade. Segundo ele, os espíritos superiores deram um prazo para que a Terra demonstrasse maturidade moral. Esse prazo se estendeu até 2019, e dependendo de nossas escolhas coletivas, poderíamos entrar numa era de paz e avanços ou enfrentar tempos difíceis. Mas o que realmente mudou depois dessa data? Alguns acreditam que eventos globais recentes são sinais dessa transição. Chico não falava de uma catástrofe definitiva, mas de uma bifurcação de caminhos. Se a humanidade cultivasse a fraternidade e a harmonia, seríamos guiados para avanços extraordinários. Se insistíssemos no egoísmo e na destruição, enfrentaríamos desafios dolorosos. Esse conceito se encaixa perfeitamente com os ciclos históricos que já vivemos. Após grandes períodos de crise, sempre surgiram renascimentos. O que estamos vivendo agora pode ser justamente essa prova para a nossa evolução. Mas como saber se estamos no caminho certo? Chico dizia que os sinais estariam por toda parte: mudanças climáticas, revoluções tecnológicas, crises políticas e o despertar espiritual de muitas pessoas. Nada acontece por acaso. Os desafios atuais podem ser oportunidades de crescimento, desde que saibamos enxergá-los. E se escolhermos bem, o futuro nos reserva algo incrível. Avanços não só na espiritualidade, mas também na tecnologia. Chico Xavier foi claro ao dizer que, caso a humanidade escolhesse o caminho do bem, seríamos presenteados com avanços inimagináveis. Ele falava de um tempo em que a ciência e a espiritualidade caminhariam juntas, rompendo barreiras que hoje parecem impossíveis. Já parou para pensar na velocidade das descobertas atuais? Inteligência artificial, viagens espaciais, curas revolucionárias, tudo isso pode ser apenas o começo de uma transformação ainda maior. E não se trata apenas de tecnologia. A evolução humana vai além das máquinas e dos algoritmos. O despertar espiritual faz parte desse pacote. Hoje, cada vez mais pessoas buscam autoconhecimento, estudam sobre energias, meditam e praticam a empatia de maneira mais consciente. O materialismo cego está perdendo força, e isso já é um sinal de que estamos caminhando para essa nova era que Chico previu. Mas há um detalhe importante: esses avanços só virão se soubermos usá-los com responsabilidade. Imagine um mundo onde a tecnologia seja usada para elevar a humanidade e não para destruí-la lá. Parece um sonho distante? Talvez não. Segundo Chico, se formos merecedores, até mesmo o contato com civilizações mais avançadas pode acontecer. Mas esse cenário depende de nossas escolhas. E se não fizermos a nossa parte, o caminho pode ser outro, um cenário menos promissor, onde a humanidade enfrentará grandes desafios para aprender o que ainda resiste em compreender.
Se há um lado promissor nas profecias de Chico Xavier, também existe um alerta. Caso a humanidade não se unisse pelo bem comum, enfrentaríamos tempos turbulentos. Ele mencionou desastres naturais intensos, conflitos entre nações e crises globais como possíveis consequências de nossas escolhas. E basta olhar ao redor para perceber que muitas dessas previsões já ecoam no presente. Mas será que ainda dá tempo de mudar esse rumo? Segundo Chico, sim. Ele sempre deixou claro que a humanidade não está condenada. Os desastres, quando acontecem, não são castigos divinos, mas reflexos do nosso próprio comportamento. A ganância descontrolada, a destruição ambiental e a falta de empatia geram desequilíbrios profundos. Mas há uma solução. Pequenas ações individuais têm um impacto gigantesco no coletivo. Um simples hábito, como consumir conscientemente ou ajudar quem precisa, pode criar ondas de transformação. O futuro não é uma sentença imutável. Podemos reescrevê-lo com escolhas diárias. Chico dizia que a prece e a caridade são forças poderosas para neutralizar energias negativas. E se cada um fizesse sua parte, poderíamos evitar muitos sofrimentos. Mas ele também apontava um papel especial para um país em específico, um país que carrega uma missão espiritual única e que pode ser a chave para um novo tempo. Chico Xavier sempre afirmou que o Brasil tem uma missão espiritual única. Para ele, nosso país não foi escolhido ao acaso, mas sim preparado para ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas o que isso realmente significa? Segundo suas previsões, o Brasil teria um papel fundamental na evolução da humanidade, sendo um ponto de equilíbrio em tempos turbulentos. Nossa terra seria um refúgio para aqueles que buscam renovação e aprendizado espiritual. Mas essa missão não é automática. O Brasil precisa despertar para sua verdadeira vocação. Em meio a desafios como desigualdade e corrupção, há também um povo acolhedor, resiliente e aberto à espiritualidade. Chico dizia que não somos apenas uma nação emergente, mas sim um berço para a transformação global. E esse potencial já pode ser visto. O interesse crescente por temas espirituais, o fortalecimento de movimentos solidários e a busca por um mundo mais justo são sinais claros de que estamos no caminho. Se essa profecia se concretizar, o Brasil será um exemplo de regeneração para o planeta. Mas para isso, cada cidadão tem um papel nessa construção. Não basta esperar mudanças externas, é preciso agir. Se o país realmente tiver essa missão, então cada atitude conta, desde espalhar conhecimento e amor até buscar a evolução própria. Mas será que o movimento espírita compreende a profundidade dessa responsabilidade? O impacto das profecias de Chico Xavier no espiritismo é profundo. Muitos estudiosos acreditam que suas visões reforçam a necessidade de evolução moral e prática dos ensinamentos espirituais. A doutrina espírita sempre enfatizou a transformação individual como um caminho para um mundo melhor, e as previsões de Chico só reforçam essa urgência. A pergunta é: estamos aplicando esse conhecimento no dia a dia? A resposta pode ser vista no crescimento do espiritismo no Brasil e no mundo. Nunca se falou tanto sobre mediunidade, reencarnação e evolução espiritual. Os ensinamentos de Allan Kardec e as mensagens de Chico Xavier continuam influenciando milhões de pessoas. E esse despertar não acontece por acaso. As dificuldades da humanidade levam muitos a buscar respostas mais profundas, e o Espiritismo oferece um olhar que une ciência, filosofia e espiritualidade. Mas aceitar as profecias não significa apenas estudá-las, e sim agir sobre elas. Se a humanidade precisa se tornar mais fraterna, cada espírita tem um compromisso com essa mudança. A caridade, a compreensão e a busca pela verdade são ferramentas essenciais. E para entender melhor como essas previsões se conectam com a realidade, basta observar os estudos sérios que vêm sendo feitos sobre Chico Xavier e suas mensagens. Pesquisadores e estudiosos do Espiritismo têm analisado há décadas as profecias de Chico Xavier. Muitas de suas previsões já se confirmaram, o que fortalece o interesse de cientistas e espiritualistas. Alguns estudiosos apontam que a data limite coincide com momentos críticos da humanidade, como crises globais e avanços científicos surpreendentes. Isso levanta uma questão: será que estamos vivendo exatamente o futuro que Chico previu?
O fascinante é que os relatos sobre suas visões não vêm apenas de espíritas, mas também de pessoas ligadas a diferentes áreas do conhecimento. Historiadores, cientistas e filósofos analisam as mudanças que estamos vivenciando e encontram paralelos com as mensagens que Chico trouxe. Algumas de suas previsões sobre a evolução tecnológica, por exemplo, já se tornaram realidade, como a aceleração da inteligência artificial e a possibilidade de vida fora da Terra. Porém, o mais impressionante não são apenas as previsões, mas o propósito delas. Chico nunca quis assustar ninguém, e sim despertar consciências. E se os sinais estão se tornando cada vez mais evidentes, então precisamos refletir. Estamos aproveitando esse conhecimento para evoluir? O impacto dessas revelações na sociedade é gigantesco. E entender seu significado pode ser a chave para um futuro mais equilibrado. As profecias de Chico Xavier não são apenas previsões sobre o futuro, mas convites para reflexão. O que a humanidade tem feito com esse conhecimento? O mundo está à beira de mudanças gigantescas, e cada indivíduo faz parte desse processo. As mensagens deixadas por Chico não são sobre medo, mas sobre responsabilidade. Se a sociedade não despertar para uma evolução moral e espiritual, os desafios do futuro podem se tornar ainda mais intensos. Hoje vivemos em uma era de extrema polarização e conflitos, mas também de grande avanço tecnológico e expansão da consciência. Nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão distantes uns dos outros. E essa desconexão pode ser um dos principais desafios que Chico tentou nos alertar. Se a humanidade continuar ignorando a necessidade de fraternidade e respeito, o equilíbrio global pode ser comprometido. Mas se cada pessoa buscar dentro de si essa transformação, o impacto pode ser revolucionário. Olhando para a sociedade atual, já é possível perceber sinais tanto de evolução quanto de desafios. Há movimentos voltados para a regeneração do planeta, para o despertar da consciência e para o avanço das relações humanas. Mas também há crises que testam a paciência e a fé de todos. O que determinará o futuro será a escolha coletiva. Será que estamos prontos para viver a realidade que Chico Xavier previu? Agora que você conhece as profecias de Chico Xavier e o impacto delas na nossa vida, o que vai fazer com esse conhecimento? Está pronto para agir? Lembre-se, não se trata apenas de esperar por um futuro predeterminado, mas de como suas atitudes hoje moldam o amanhã. Você tem em mãos a chance de ser um agente da mudança, de viver em sintonia com a evolução que o mundo tanto precisa. E a questão é, o que você vai fazer para contribuir? Talvez o primeiro passo seja começar a buscar mais, estudar mais, se aprofundar nas questões espirituais e morais que nos foram ensinadas. Busque ajudar ao próximo, promover a paz e, principalmente, evoluir internamente. A evolução começa com a nossa própria transformação. E você está pronto para essa jornada? Se você acredita que o que aprendeu aqui pode transformar a sua vida e o mundo ao seu redor, inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos continuar juntos nesse caminho de conhecimento e evolução. O futuro começa com a nossa decisão de mudar hoje.